Bom dia, galera Smart! Nós vamos receber hoje o Antônio Carlos. O Antônio Carlos já me falou, Pedro, são 10 arrematações. Eu comecei pelas judiciais, foram 7 judiciais, e depois fui para o extrajudicial. Fala, Antônio Carlos! Bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia, meu parceiro. Prazer te receber aqui. A última vez que a gente se viu foi lá em Belo Horizonte. Tá vendo? Experience, galera. Experience é uma ótima, né, Antônio Carlos? Gostou de ter vindo aqui para BH? Maravilhoso. Eu tinha participado já de São Paulo, né? Que afinal eu sou daqui, né? Mas era o começo, eu não conhecia muita gente, mas o segundo foi muito melhor. Muito melhor. Bom demais, gente. A Experience foi agora, em fevereiro. Pouco mais de um mês, a gente já fica até com saudade, querendo mais, né, Antônio? Tenho saudades, sim, sem dúvida. Joia. Antônio, seguinte, cara, muito prazer te receber aqui. Como você já deve acompanhar, a ideia dessa live é contar a trajetória dos smartanos dos leilões para inspirar colegas e também serve de aprendizado. Então, eu queria que você começasse se apresentando, falando para quem está aí, quem é esse cara aí do outro lado, quem é o Antônio Carlos, né, de onde você mora, qual é a sua profissão de origem, e aí depois falar como que você conheceu o mundo dos leilões, Antônio. Então vamos lá. Bem simples, né? A área do imobiliário não sai de mim, né? Eu sou de Santos, natural de Santos, São Paulo, né? Aí fui trabalhar depois num cartório de notas em São Paulo, no 16º Tabelião, era escrevente. Bacana. Aí teve era na Augusta com a Paulista ali, ainda o cartório está lá. Aí eu tive uma oportunidade de vir como tabelião substituto para um cartório do interior, né? Mas era interino, né? Substituto, não era titular, infelizmente. Aí vim para Itatiba, né? Cidade do interior de São Paulo, pertinho de Campinas, Jundiaí aqui. Fiquei no cartório um tempo e aí depois de um tempo eu saí e fui advogar, porque afinal eu sou advogado de carreira mesmo, minha profissão é advogado, né? E aí eu, lidando no direito imobiliário, que era uma área fácil de lidar, porque eu já tinha experiência de cartório, né? E comecei a ver os leilões, né? E comecei a me interessar. E aí o pessoal pergunta, né? Por que o judicial em vez do extrajudicial, né? Porque eu abria os extrajudiciais, dava uma olhadinha lá e falava assim, legal, o imóvel é bacana, o preço tá bom, cadê o processo? Não tinha processo. E o advogado, ele tá em casa dentro de um processo, né? A cabeça do advogado é assim. Fala, mas não tem processo, gente. Quem é que vai determinar isso? O banco que determina que o cara vai perder o imóvel, né? E não entrava na minha cabeça isso. E aí eu comecei a arrematar sempre nos judiciais, porque era uma, digamos assim, zona de conforto. Aí um dia eu conversei com o Fernando, né? Falei na Fernanda, preciso entrar no subanos que eu preciso aprender. Não é nem aprender, é tirar aquele sentimento que não era para mim o extrajudicial. Aí entrei no Tubarões no fim do ano passado e esse ano já arrematei 3 imóveis, todos extrajudiciais. 2 cotizados e 1 sozinho. Em 3 meses, 3 imóveis. Que bacana, Antônio. Então, gente, olha aí, começou pelo lado inverso, começou pelos judiciais e agora se enveredou pelo extrajudicial. Tinha um estigma, o estigma ao contrário também. Às vezes as pessoas falam assim, judicial tem processo, tô fora, vou correr, deixa eu ir lá pro extrajudicial que é molezinho. Mas o Antônio falou bem, pro advogado é o lugar comum deles, processo. Às vezes sente mais segurança, não, está sob o auspício aqui da justiça, o juiz está zelando, eu consigo verificar todo o processo para ver se ele teve um procedimento correto ou não. O extrajudicial é muito simples, será que isso está certo? É um estigma que a gente às vezes cria na cabeça. Agora eu fiquei feliz, eu não sabia dessa sua trajetória também nos cartórios legais, legal, porque querendo ou não, é um ramo também que se vincula muito aos leilões, gente. A gente faz uma análise de matrícula que é super tranquila, né, para avaliar o imóvel. Agora, no pós-arrematação, às vezes a gente tem uma dor de cabeça para registrar o imóvel, muita devolutiva, muitas burocracias ali do cartório que você então passa de letra, Antônio.
Então, para mim, assim, olhar uma matrícula é muito fácil, né? Lógico, uma matrícula de 30 páginas, ela vai te dar trabalho. Você precisa checar todos os pontos, todos os registros, as aberrações, mas, assim, não tem nenhuma novidade para mim ali. Só vai dar trabalho, lógico. Uma matrícula pequenininha, em 2 minutos, 120, 130 segundos, resolve o problema. Uma matrícula maior, você precisa ter um cuidado maior. Mas, assim, tanta parte de escrituração, parte de registro e a parte de matrícula, para mim não tem problema nenhum. Bacana. Galera, é isso, ó, escrituração e registro. Você chegou, arrematou, levou para casa, só que você tem que registrar. Quem não registra não é dono, você não consegue, enquanto não registrar, não consegue vender. Daí eu tô gravando até, Antônio, as aulas do pós-arrematação. E a gente chega dentro lá dos procedimentos de escritura, do título translativo, que pode ser uma escritura pública, ou pode ser um contrato de compra e venda, um contrato de financiamento. Já ali, às vezes, pequenas minúcias na escritura, no contrato de financiamento, devolutiva do cartório de registro, devolutiva do cartório de notas se for escritura. Aí depois a gente vai registrar. Ah, mas não tem leilão negativo averbado. Ah, cadê a declaração de que esse é o primeiro imóvel? São uma série de minúcias, gente, que a gente ali, ó, vai pegando o traquejo, né? O Antônio com esse conhecimento prévio, então com certeza matou de letra. Antônio, agora me diga o seguinte: 10 arrematações já na bagagem. Quando foi que você chegou? O cara que já conhecia, já trabalhava com direito imobiliário, que já tinha essa familiaridade com cartórios, etc., virou e falou assim: opa, acho que esse negócio de leilão é bom. Tô vendo que dá para dar dinheiro, vou fazer minha primeira arrematação, eu vou começar a estudar sobre leilão especificamente. Você recorda mais ou menos como é que foi isso? Cara, eu sempre estou sempre estudando alguma coisa, né? Depois de velho, ele aprendeu que conhecimento é a melhor coisa do mundo. Não? É libertador em todos os sentidos, filosoficamente, financeiramente. Não... Cara, estudar é tudo. Eu falo isso para todo mundo. Quer fazer alguma coisa, estude que vai dar certo. Às vezes demora um pouquinho mais, mas vai dar certo. E sempre vendo coisas sobre imobiliário, né? Sou curioso, YouTube e tudo. Um dia eu vi Pedro, Renan e Pierre. Olha lá, que beleza, que trio, né? Aí comecei a ver, né? Falei, todo mundo que vende curso fala de leilão e fala que é maravilhoso, que todo mundo que vende qualquer coisa, areia na praia, fala que é maravilhosa, água salgada do mar é maravilhosa. Mas aí continuei acompanhando, porque nem tudo é mentira e nem tudo é verdade, né? E aí fui acompanhando, vendo. Aí eu falei, caramba, o que eles estão falando não é bobagem, tem uma lógica, né? E aí eu fui atrás de mais informações. Tanto que eu sou da turma 6 da Smart. 6, então. Turma 6. Bacana. Mas eu fui começar... Precursor. Então eu ia acompanhando, mas realmente em 2024, no começo de 2024, que eu falei, não, peraí. Os caras são sérios, o curso é legal, deixa eu pegar tudo direitinho. E aí realmente, não posso falar que não deu certo, que deu certo e muito certo, né? Então foi a melhor coisa que eu fiz. Eu procurava realmente uma mudança, né? Como o Renan fala muito em transição de carreira, né? E eu queria uma carreira que me desse uma renda boa, que me desse uma liberdade de tempo e me desse uma liberdade geológica, sabe? Geográfica. Que eu pudesse trabalhar de qualquer lugar, sem me preocupar, né? E aí foi isso que me fez me envolver nesse mundo dos leilões. E aí eu também conheci o Fernando, né? O Fernando Tubarão. Eu sou da turma 4 dos Tubarões. Eu já tenho a turma 5 já. E realmente a turma dos Tubarões deu uma subida. Mudou, né? Eu digo assim que foi o meu mestrado, né? Eu fiz a graduação na Smart, do DZA, porque não tem como você fazer um mestrado, um doutorado sem fazer a graduação. Esquece, não tem. Você não constrói telhado sem pilar, sem parede. Então eu fiz todas as minhas paredes, minhas colunas, todinhas com a Smart, e agora estou fazendo meu mestrado. Perfeita analogia, viu, Antônio? Galera, quando você chegou, conheceu, fez o teste, arrematou, lucrou, o negócio é bom. Agora eu quero me aperfeiçoar nisso, eu quero escalar, eu quero me profissionalizar nisso para, inclusive, ter uma liberdade de fazer uma transição de carreira, de daqui a pouco eu lidar só por conta disso. Daí os Tubarões é o caminho, é onde que o Antônio
foi traçar, junto com o Fernando Tubarão e os outros tubarões, essa busca de escala, né? Mudança de patamar. Show de bola demais, Antônio. E legal você falar então também, gente, que é o seguinte, nem tudo na internet que reluz é ouro, tá? Então, de fato, a gente tem que aqui, por isso que a gente traz para vocês os Smartanos todas terças e quintas-feiras, para vocês verem histórias reais, tá? Por quê? Porque aí você vai distinguir o joio do trigo, você vai virar e falar assim, não, realmente, o que está sendo passado nesse conteúdo aqui é legal, é valoroso, de fato, leilões são bons, são seguros e pessoas reais estão conseguindo avançar nisso. Claro que exige muito, gente, do esforço e da dedicação de vocês. As ferramentas, o ecossistema Smart é colocado à disposição de todo mundo e quem se dedica faz acontecer. Não é incomum, às vezes, as pessoas entrarem e, por conta de um momento de vida, do momento de trabalho, não se dedicar e não avançar naquele momento. Pelo que eu estou vendo, o Antônio, por exemplo, entrou na turma 6. Entrou na turma 6 há mais tempo. Naquele momento, devia estar muito atarefado de trabalho, com escritório de advocacia e tal, não se enveredou nisso. E em 2024, voltou, porque só larga Smart quem quer, voltou com tudo. Às vezes, depois me conte se é o Experience lá de São Paulo, se deu uma energizada, uma motivada, voltou com tudo e desde então foram as 10 arrematações. Começou então em 2024 ou teve alguma outra antes, Antônio? Então, eu fiz uma arrematação logo que eu entrei no DZA, eu fiz uma de um terreno em 2023. Em 2023 fiz 2. Aí fiz 5 em 2024. E aí em março de 2025 eu fiz 3. Quer dizer, minha meta esse ano é 10 arrematações. Entendeu? Eu, como não tenho tanto dinheiro, eu fiz uma meta assim a curto prazo. Entendeu? Eu quero arrematar 10 imóveis com lucro líquido, envolvendo até retirando o custo de operação e tudo, limpo, de R$500 mil esse ano, 750 mil no ano de 2026 e 1 milhão em 2027. Mas, pelo que eu vi, eu atinjo a meta de 2027 ainda em 2024 e 2025. Lá junto com os tubarões, junto com o Fernando Merli, tem certeza que você vai atingir, vai superar. E é aquela coisa, você está certíssimo. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom. Então, se às vezes arrematasse 1, 2, estaria ótimo. Temos que estabelecer planos e metas, galera. Então, gostei dessa meta. 10 imóveis para 2025, R$500 mil líquido no bolso para 2025. Nós vamos conversar aí, no Experience do ano que vem, nós vamos conversar aí, na próxima live e nós vamos chegar. Opa, pera aí, você lembra daquela live lá? A meta era tal. Vamos ver, vamos fazer as contas de como é que atingiu. Tenho certeza que vai atingir e quem sabe vai superar, Antônio. Mas vamos lá. Você lembra, vamos contar os causos dessas arrematações, que é o que a galera mais gosta de escutar. Se deu trabalho, se não deu, o que foi facinho, o que foi difícil, né? Nem só de louros a gente vive. Você já me falou também antes sobre um que você arrematou com efeitos suspensos, que todo mundo sai correndo, pô, leilão com efeito suspenso, sai correndo. Galera, então eu tenho certeza que vai ter muito caos. Vamos começar, sempre é legal, começar o seguinte, a primeira a gente nunca esquece. Você falou que a primeira foi um terreno lá em 2023. Quer falar um pouquinho dessa primeira? Isso, a primeira foi bem simples, né? É um terreno, eu arrematei, e tinha umas 2, 3 árvores no terreno, né? Aí o pessoal ficou com medo do ambiental. Aí eu arrematei sozinho, arrematei à vista na judicial sozinho. Posse, é terreno, eu já tenho a posse, né? Não tenho problema. E aí, entrando em contato com a prefeitura, era só fazer um requerimento, até, no caso, na prefeitura de Batista, até 5 árvores, a prefeitura autoriza derrubar, né? E fazia uma compensação. Cada árvore eu tinha que plantar 25 mudas de árvore. Então foi a única coisa que me deu um certo trabalhinho, mas trabalho administrativo na prefeitura. E aí tinha uma Flora que fazia convênio, você comprava com ele, entregava a nota na prefeitura, liberava, aquelas coisas de política. Mas isso foi muito simples. Esse terreno, eu falei, vou começar com valor baixo e um terreno, né? E aí, dali, ficou bem mais tranquilo. Esse foi o mais fácil que teve, não teve
problema de desocupação, não teve missão na posse, não teve nada. Só a questão das árvores foi uma questão administrativa na prefeitura, foi muito fácil de resolver. 135 árvores plantadas depois, né? Imóvel pronto para revenda. E legal que você falou disso, tipo, tô começando, deixa eu pegar além de um baixo valor, que é legal, gente. Por mais que a gente almeje imóveis milionários, vamos começar de baixo, não tem problema nenhum. Mesmo se tiver mais dinheiro aqui em poupança, vamos começar, vamos testar. Por mais que o Pedro tá falando aqui que é muito bom, o Antônio tá falando que arrematou 10 móveis, para botar um pezinho, entra com pouco, tá? E o legal, terreno, não tem problema de desocupação. Às vezes até a gente, né, que já está lidando no meio, né, você que é advogado, às vezes fica assim, pô, mas e aí, quanto tempo que eu vou demorar para tirar essa pessoa no começo? Então começou com o terreno sossegado. Você ainda está com esse imóvel hoje, já revendeu? Como é que está a situação dele? Já revendi. Os 3 desse ano, eles estão em fase ainda de escrituração, né? Uhum. Eu até conversar um negócio aqui em particular, porque o terceiro, que foi em março, foi um imóvel que eu comprei na Bahia, né? Em São Gonçalo dos Campos, do lado de Feira de Santana. E assim, venho elogiar em público que a Smart fez tudo. A Smart Caixa. Arrematou com a Smart Caixa, então. Eu indiquei a Smart, desde ajudar a avaliar o imóvel, nome de corretores ela me passou, a agência, eu recebi um e-mail da Caixa que tinha que pegar comprei à vista, né? A minuta da escritura para fazer. Aí eles falaram, não, a gente pega, você tem alguma preferência cartório? Não, então vou pegar o de Salvador, parceiro nosso. Eu só vejo os e-mails sendo trocados, de tudo sendo resolvido sem eu pôr o dedo em nada. A única coisa que tive que fazer, me manda os documentos, mandei tudo em PDF. Só, o resto a Smart Caixa fez tudo. Eu ainda brinquei num grupo que vocês vão acabar falindo os outros CCA, viu? Cuidado. Que bom escutar isso, Antônio, que tudo ocorreu bem na sua arrematação, que o pós-arrematação foi facilitado. Esse é o nosso objetivo. Claro que a gente, como tem um ano que a gente se enveredou aí no mundo dos imóveis caixa, de imobiliária credenciada para auxiliar os arrematantes Smart dos 27 estados do país, a primeira imobiliária no país inteiro, e a gente tem que avançar muito, tem percalço. Então, às vezes, a gente recebe um relato, tal ponto foi legal, tal ponto foi, e quando a gente recebe um elogio desse, a gente fica feliz de saber também que tem coisas boas saindo, tá? Então, é muito legal. Esse é o imóvel que o Fernando Tubarão colocou aqui, se vender o terreno na Bahia, já bateu 1 milhão, é esse ou tem outro? Exatamente esse. Esse terreno eu comprei por R$279.006,06, tá? Esses 6,6 é assim, meu aniversário é dia 6, né? 6 de novembro. Então eu costumo usar sempre no lance, para não ficar redondo, eu uso 606. Aí, mas gente, se vocês verem lance quebrado lá no site da Caixa, 606, sai por o Antônio Carlos. Pode ser eu mesmo. Pode ser. Lance. Mas muito bacana. E um terreno avelhado, 3 vezes mais, então, do que você pagou. Isso aí, no mínimo, 300% de lucro. 200% de lucro. Isso, no mínimo, 200% de lucro. Foi à vista? Foi à vista. Caramba, gente, então você vê, uma arrematação à vista, em geral, a gente fala uma boa arrematação ali, 50% de lucro, 200% de lucro, é mais comum a gente ver em imóveis alavancados, financiados, tá? À vista, 200% é sensacional. Fico feliz de ver, inclusive, isso sendo possível nos imóveis caixa, que às vezes são mais visados, o pessoal fala, tá muito concorrido. Então saibam que tem boas oportunidades, tá? Nos imóveis caixa também. Inclusive, deixei o inbox aqui, colocando digite lista para receber todos os imóveis caixa inbox. Vai chegar para vocês do site da smartcaixa.com ali no seu inbox do Instagram. Interessante, reforçando aqui o que o Antônio falou, gente, que é o seguinte, nos imóveis caixa, vocês têm ali à disposição de vocês a Caixa bancando uma imobiliária credenciada, tá bom? Você não tira R$1 do bolso para arcar com esses serviços que o Antônio falou aí. É só nos imóveis caixa, o único banco que vai arcar
arcar com isso para você. E aí, óbvio que você vai ter imobiliários credenciados que oferecem um bom serviço e outros que nem tanto. A Smart Caixa, como a gente sabia que não tinha imobiliário oferecendo bom serviço no país inteiro, foi a primeira no país inteiro. Então, o que acontece? Deu o lance, você tem 2 dias, venda online e venda direta, para decidir se fica ou não com o imóvel. A Smart Caixa te ajuda na avaliação, igual o Antônio colocou ali, te coloca, olha, tá aqui, liguei para corretores da região, tá aqui amostras, te dá informações para você formar convicção de preço, ficar ou não com o imóvel, e depois cuida de todo o pós-arrematação, escritura, registro, aquilo que a gente falou ali no começo, que o Antônio é expert, mas tem alguém fazendo por ele, para ele dedicar onde? Para ele dedicar onde que mora o dinheiro, que é na garimpagem, que é na viabilidade. Então, isso aí deixa vocês livres. Antônio, foi bom, a gente pulou do primeiro para o último imóvel. Né? Não, mas deixa eu falar uma coisa desse imóvel. Sim. Foi assim, eu peguei, eu era uma venda direta, né? Mas eu coloquei um lance, posicionei um lance nesse imóvel e deixei lá. E não fiquei em primeiro. Eu não fiquei em primeiro lugar. E esse imóvel foi, de repente mandaram e-mail para mim. Aí eu comecei a checar direitinho, não consegui informação. E o boleto vencia numa sexta-feira. Só que eu já tinha combinado com a minha mulher, com meu filho, de ir pra praia. Fui pra São Sebastião. Peguei de manhã, fui embora. Normalmente eu levo meu notebook e tudo. Eu falei, mas só um fim de semana, 3, 4 dias, vou descansar. Cara, chegando lá, a Smart manda um recado que tinha conseguido falar com alguns corretores e tinha avaliação. Uhum. Eu já tinha até pensado em desistir. Aí liguei pro Fernando. Fernando, e aí? Não, tem dinheiro na mesa, vamos que vamos. Falei, beleza. Aí eu peguei e falei, putz, preciso imprimir o boleto. Eu não imprimi o boleto, não trouxe o notebook, não trouxe meu caderno com as senhas. Eu falei, ferrou. Agora, como é que eu faço? E olho pra cá, olho pra lá. Mandei uma mensagem no WhatsApp da Smart Caixa. Olha, eu tô viajando e tudo, eu preciso pagar esse boleto, eu não tenho esse boleto. Você consegue? Ela falou, vou ver. Peguei o carro da minha mulher, fui direto pra Caixa, na agência da cidade, falei, lá, de repente, com o gerente, eu consigo esse boleto. Parei, estacionei, olho o celular, um boletinho bonitinho, certinho, que a Smart Caixa mandou pra mim. Falei, beleza, nem entrei na Caixa, me poupou esse trabalho. Fui direto no meu banco, resgatei o dinheiro da aplicação e fiz o pagamento do boleto. Até isso. Eu nunca imaginei que a Smart fosse mandar para mim o boleto, ela mandou. Pronto. Então aí, ó, tava aí no meio da viagem, gente, e aí teve esse auxílio. Isso que é legal também, porque por mais que você tinha feito uma avaliação prévia, o pessoal te muniu de informações, inclusive lá, mandou o boleto finalmente para você concretizar, tá, gente? Imóveis Caixa desse jeito, venda online, compra direta, você pode tomar a decisão de comprar ou não o boleto. Lembre-se, leilão judicial, primeira praça, segunda praça de extrajudicial, se você deu lance, você não pode deixar de pagar o boleto de jeito nenhum, não, senão você vai levar multa, vai ter que pagar o leiloeiro de toda forma. Mas esse aí, se o Antônio tivesse desistido dele, não tinha problema nenhum. Bola pra frente e vamos atrás do próximo, não tem multa. Mas aí valia a pena, ficou com o imóvel. Antônio, já surgiu uma pergunta aqui, o pessoal virou e falou assim, ó, o Antônio começou a falar de um lá, em 2023, a primeira arrematação no leilão judicial, terreno. Aí agora o Antônio pulou para a última arrematação, imóvel Caixa, terreno. Aí perguntaram, Antônio, você só arremata terreno? Conte aí, desses 10, quantos foram terreno, quantos foram outros tipos de imóvel, Antônio? Esse ano, esse da Smart, esse último da Caixa, não é um terreno grande, mas tem uma casa. Ah, tanto que eu vou ter. Tem uma casa lá. Funciona uma clínica terapêutica. Então não é terreno. Terreno, eu comprei 3 terrenos. Comprei um primeiro, depois do meio eu comprei mais 2. E aí comprei uma casa num condomínio, né? E o mais curioso de todos, para mim, que foi assim, que me deu um lucro muito bom, né? O pessoal que fala assim, não tem imóvel, sobe no preço da avaliação, sobe. Quem não tem conhecimento vai pagar o que vale no imóvel, entendeu? Só que a gente não. A gente aqui não paga o que vale o imóvel. Para pagar o que vale, eu vou numa imobiliária, olho o apartamento por dentro, bonitinho, e pago o que vale. Aqui a gente tem que pagar barato. Né? O pessoal sempre fala, se não pagar barato, a gente corre muito risco. Aí, e tinha um apartamento, né, em Itanhaém, de frente para o mar, tudo bem que era um prédio de 3 andares, sem garagem, R$123 mil. Aí fui olhar lá,
os efeitos do leilão, porque assim, a pessoa entrou com recurso, né, para assustar o leilão, para cancelar o leilão, anular, fazer o que fosse. O juiz olhou e viu o recurso, ele viu a mesma coisa que eu, né, ele viu o recurso, falou assim, não vou cancelar o leilão, tá tudo prontinho e tudo, eu vou cancelar os efeitos do leilão, que é a emissão do auto de arrematação e da carta de arrematação até o julgamento do recurso. Falei, caramba, vou dar uma olhada nesse recurso, né? O Tribunal de São Paulo, é um tribunal rápido, não é demorado, o Tribunal de Justiça daqui. Olhei lá, ele estava indo para leilão por dívida de condomínio, de apartamento. É condomínio, não é nem associação. Recurso, a mulher alegou bem de família e, portanto, o bem não poderia ir para leilão. Eu falei, que coisa mais linda. Uma das exceções, né, do Instituto Bem de Família é o condomínio, é o IPTU, e quando você dá ele como garantia por alguma coisa, que você abre mão do bem de família e dá ele como garantia. Eu falei, perdeu, o recurso está ganho, né? Está ganho, bonitinho, tem lance. Aí chegou 10 minutos antes, nada. 25% de entrada, o restante em 30 meses, né? Eu falei, que beleza. Porque ninguém entrou, viu que estava suspenso, falou, não, vou pegar outro. Então, assim, o conhecimento é o que te dá lucro, né? Antônio, que sensacional. Terminou com chave de ouro. Conhecimento, galera. Olha, a maioria das pessoas poderia ser um leilão, tá? Disputado. Então, o conhecimento fez o Antônio ver e falar assim, pô, efeito suspenso, mas efeito suspenso conta de quê? Gente, defesa, copia e cola ruim de bem de família logo numa dívida condominial, galera. Passa nunca, tá? Nunca ia ser deferido, tá? Um recurso desse. Vamos lá, gente. Estamos morando todos num condomínio aqui, ó. 20 apartamentos. Todo mundo alegando que é bem de família e não pagando do condomínio. Como que sobrevive o condomínio? Não tem como. É uma coisa de raciocínio lógico. Por mais que existe ali a lei que fala dos bens de famílias, tem lá exceções que o Antônio citou pra gente. Uma delas é o quê? Exceção do condomínio, taxa condominial. Por quê? Porque a razão da taxa é a própria existência do bem. Então não tem como alegar bem de família. Pronto. Antônio viu a alegação estapafúrdia, vou para dentro. Melhor, como não teve disputa, parcelado. 25% de entrada e 30 parcelas aí, ó, sem juros, galera. Isso que é sensacional. Você falou que é lance de 123 e aí avaliado em mais ou menos quanto, Antônio? 300 mil. Olha aí. 300 mil, 290, 300 mil. E esse apartamento, uma curiosidade, conversando com a síndica depois, tinha mais um apartamento indo para leilão lá, né? Mas não arrematei. E ela falou que esse dinheiro ia ser utilizado para fazer a reforma na fachada do prédio. O prédio todo ia ser reformado. Eu falei, opa, é a oportunidade que eu falo. Paguei pouquinho, paguei parcelado. Pus para alugar. Dei uma pintura no apartamento, né? Desocupei, a mulher encheu o saco. Quando eu falei que vinha com a polícia, rapidinho ela deu um jeito. Ainda ajudei, estava numa situação precária mesmo. Eu paguei o transporte, eu paguei 3 mil reais para ela. Fizemos um acordo bonitinho, com advogado e tudo. Ela saiu no prazo e eu aluguei. Esse apartamento está até hoje alugado. Começaram as obras semana passada, né? De fachada. Vou esperar essa obra acabar. E, lógico, o apartamento vai valorizar, né? Então eu pensei, vou alugar, espero a obra acabar e aí eu vendo um house flip do prédio, né? Não é nem do apartamento, foi feito um house flip do prédio. Isso é importante, tá, gente? É uma curiosidade legal que o Antônio colocou pra gente. Quando você está arrematando num leilão de condomínio, a bolada que você está pagando, né? Se no concurso de credores der tudo certo para o condomínio, vai para o próprio condomínio. Ou seja, vai ser revertido em proveito do seu apartamento, porque vai chegar dinheiro em caixa. Conversando lá com o condomínio, o Antônio já viu. Já tem reforma prevista, já estamos contando com esse dinheiro para reformar a fachada. Óbvio que vale a pena esperar a reforma, óbvio que vale a pena alugar o imóvel. Você contou aí, já teve um questionamento, eu tenho até outro aqui. Primeiro, o pessoal perguntou assim, quanto tempo demorou o efeito suspensivo
E outra coisa que você contou é o seguinte: eu paguei R$ 3.000 para a pessoa sair, sendo que no leilão judicial sai ali a carta de arrematação e o mandado de desocupação no próprio auto do processo. Você pagou ali para acelerar a desocupação, para ajudar mesmo a pessoa que ela estava numa situação ruim. E conte para a gente o efeito suspensivo, demorou a cair ou não? Vamos começar pelo efeito suspensivo, né? O julgamento, o acórdão, levou uns 45 dias mais ou menos para sair, né? Porque o Tribunal de Justiça de São Paulo, eu não acho ele demorado. O pessoal reclama muito, mas eu acho que é julgado assim 2 meses, em regra, se julga um recurso, né? Uma apelação, alguma coisa. Então foi rápido. A situação dela era bem precária. Apesar dela ser muito chata, né? Metida, sabe tudo, que não, eu tenho direito, porque tem os advogados ruins que enganam as pessoas para receber seus honorários, fala, não, eu consigo cancelar com o Instituto do Bem de Família, porque mesmo ele sabia que não podia, mas tudo bem, aí cada um faz o que quer e vive com a sua consciência como quer, né? Eu falei assim, não, putz, polícia, não sei o quê, eu já tinha ganho bastante dinheiro com o imóvel, eu falei, R$ 3.000, vai dar um jeitinho para ela pagar um caminhãozinho lá, de repente pagar um mesinho de aluguel e não vai me fazer diferença. Eu acho assim que a gente cabe também a ter esse sentimento, né? A pessoa fica perdendo o bem, né? Às vezes é o único bem da vida dela que ela levou a vida inteira para construir. Então, um pouco de empatia, né? Não é obrigado, né? Ninguém é obrigado a fazer isso, cada um faz da forma que quiser. Mas eu me senti melhor assim e ajudei ela e deu tudo certo. E ela saiu tipo um mês antes, vai. Bacana, legal se colocar na situação da pessoa, né, que está saindo da casa dela, por mais que, ok, ela fez por onde, o condomínio precisa sobreviver, mas também, poxa, vamos entender a situação da pessoa, tá numa situação de dificuldade, às vezes não tem nem para onde ir pagar um primeiro aluguel, nem como fazer a mudança, então é legal, às vezes procurou orientação errada lá do outro advogado, mas enfim, você conseguiu compor uma situação legal para ela sair, massa. E sobre a questão aí, então, de você chegar, efeito suspenso, 45 dias. Saiu rapidinho, então? Saiu. Pronto. Para mim saiu rapidinho. Ótimo. Legal demais. Antônio, outra pergunta que surgiu ainda sobre esse leilão. Questão do parcelamento. A pessoa colocou aqui. Mas bom dia, esse parcelamento já era previsto parcelar ou você colocou isso na proposta? Explica para a galera aí, Antônio, como é que funciona o parcelamento em leilão judicial. Então, o parcelamento judicial, assim, você tem o lance à vista e o lance parcelado. Na própria lei existe que o mínimo de entrada é 25% e o máximo de parcelas é 30 parcelas. Então, qualquer coisa. Sendo que o lance à vista tem sempre preferência sobre o lance parcelado. Se você tem um lance parcelado, eu dei um lance parcelado e o Pedro deu um lance à vista, o lance à vista do Pedro, independente do valor, vai ter preferência. Tá? Eu não acho muito correto, eu acho que devia ser pelo maior valor, mas não cabe a mim discutir a lei, né? Isso é o que estão aplicando. Raramente um juiz diferente dá um lance parcelado que é maior sobre um lance à vista. Já vi acontecer, mas é muito raro. Em regra, se eu der um lance de 20 mil parcelado e alguém der de 19 à vista, vai levar o de 19 à vista. E o que acontece quando você já estava previsto no edital que aceitaria lance parcelado, né? Que o edital é a lei do leilão, né? E o que acontece quando você compra parcelado? Não é um financiamento, é um parcelamento. Então você deposita todo mês o valor corrigido na conta do processo, né? Uma guia de depósito judicial. E quando você registra a sua carta de arrematação, você registra também uma hipoteca que garante o pagamento. Você acabou de pagar, o juiz te dá um mandado, você vai no registro de imóveis e dá baixa naquela hipoteca, o teu imóvel fica limpinho, bonitinho. Sensacional. Galera, então tá vendo, tem gente, inclusive, o Tribunal de Justiça de São Paulo tinha alguns juízes há algum tempo, Antônio, que falava assim, não, eu não vou emitir a carta de arrematação enquanto você não terminar de fazer o pagamento. Gente, com hipoteca em garantia, colocavam isso. Era só agravada a decisão ali que aí ganhava a carta de arrematação. Então você já sai com a carta de arrematação, registra o imóvel no seu nome, mesmo parcelando. E sem juros, tá, galera? É só correção monetária. É diferente do financiamento do banco, que
que o banco é um terceiro, está emprestando dinheiro, você tem que remunerar o banco pelo dinheiro que ele está emprestando. No parcelamento judicial, não. Quem é o credor vai receber esse dinheiro parcelado também. Você não está pegando o dinheiro de um terceiro. Então, é sem juros, tá, galera? E legal que o Antônio contou, então, que lance à vista, em regra, prevalece ao parcelado. Por isso que é legal vocês encontrarem essas pérolas, terem conhecimento para encontrar leilão que, para a maioria das pessoas, é enrolado, e que para você que tem conhecimento, não. O Antônio, com conhecimento dele, viu, pô, efeitos suspensos vai cair rapidinho, então não deu desconto. Ele conseguiu dar o lance parcelado. Eu até escolhi como tema agora de minha monografia de final de curso, Antônio, sobre isso, sobre lance à vista prevalecer sobre o lance parcelado. É o normativo geral do Código de Processo Civil, tá, gente? Se eu não me engano, lá, artigo 895, parágrafo 5º, alguma coisa assim, fala que esse é o normativo geral. Só que existem pequenos ou raros juízes que interpretam e colocam no edital assim: o lance à vista deve prevalecer ao parcelado, quanto maior que este. É uma interpretação mais forçada, mas tem gente colocando, e eu vou fazer um estudo sobre isso. O Tarcílio colocou ali, TRT às vezes aceita, de fato, porque a CLT ela é regida subsidiariamente pelo CPC, mas na CLT não fala nada sobre lance à vista prevalecer sobre o parcelado. Então já é mais comum, mas é isso que o Antônio falou, tá, gente? Ele conseguiu, nesse caso, o edital devia estar lá falando, lance à vista prevalece parcelado, só que ele teve lance à vista, então prevaleceu, ótimo, levou para casa aí e tá com esse imóvel na carteira. Bom demais. Antônio, dos outros aí, qual que você conte aí mais um caos aí dos outros imóveis? Teve algum que deu trabalho para desocupar? Se bem que a maioria foi judicial, né? Agora os 3 extrajudiciais você tá com... Fase de contrato ainda. Tá na fase ainda de registro, tá, gente? Que tem uma fase aí pós de registro. Os outros aí judiciais, teve algum imbróglio? Conte para a galera o seguinte: às vezes, o da justiça, às vezes, você tem que ficar diligente ali em cima, você que é advogado, tem que ficar diligente em cima para impulsionar o processo, né? Porque senão o juiz senta em cima do auto de arrematação, às vezes senta em cima, a vara não emite a carta de arrematação, o desembaraço do judicial. Como é que você enxerga isso? Conte um pouquinho disso para o pessoal. O que eu tive mais problema para sair foi realmente esse que ela tinha recorrido e tudo, então ela não queria sair do imóvel de jeito nenhum, tive que fazer a emissão da posse no próprio processo, né? Não tive que entrar com processo à parte, porque no judicial você pede a emissão da posse no próprio processo. O extrajudicial não. O extrajudicial você tem que entrar com uma ação, peticionar uma ação nova, né? Uma petição inicial para poder fazer a emissão da posse. Pode ser, lógico, amigável, sem problema nenhum. Então, assim, dos extrajudiciais, como eu não tive registro de nenhum ainda, então, por enquanto, não estou precisando. Eu acho que esse lá de São Gonçalo dos Campos, lá na Bahia, eu vou ter que falar com a doutora Lorena, não sei se o senhor conhece, provavelmente ela vai ter que me ajudar lá na Bahia, tá? Vão trocar experiências ali. A doutora Lorena, para quem não sabe, é a esposa do Pedro, advogada, especialista em direito imobiliário também. E essa foi que deu mais trabalho, entendeu? Então, assim, quando estava perto da polícia aí, que aí o advogado lá abriu as pernas e falou: não, vamos fazer um acordo, vou sair, me dá uns 10 dias. Eu falei: não, tudo bem. Aí cheguei, liguei para o oficial, falei: segura uns 10 dias para mim, depois eu lhe aviso. Aí quando eu consegui, já liguei para o oficial também, que é bom você manter esse contato bom com o oficial. Doutor, obrigado, já fiz tudo certo lá, eu já vou até protocolar o termo de devolução de chaves, né? E de desocupação, já vou protocolar lá no processo, só pode devolver o mandato. Não, obrigado e tudo, e resolvemos o problema. Foi o que mais deu trabalho. O resto foi tudo de forma amigável. Bacana. Tá? Pedi legal. Logo, automaticamente, quando é judicial, eu já peço a emissão da posse, eu peço a carta de arrematação e a emissão da posse. Perfeito. E já pago as custas por sua justiça e lá avisar a pessoa, porque aí já fica mais fácil de negociar.
oficial já foi lá, já. No judicial dá também, o Antônio está narrando muito legal, que dá para você adiantar algumas partes, algumas coisas. Por mais que a emissão na posse, o mandado vai ser expedido dentro lá do próprio processo da arrematação, 99,9% das vezes, que não vai ter custo, sei lá, custo de expedição de mandado lá de 50, 100 reais e tal. O que acontece? Vai expedir a carta e o mandado, só que tem um tempo, tanto para ele ser a decisão dele, o juiz deferindo, expedir o mandado, depois para ele ser confeccionado pela vara, depois para ele ser distribuído para a central de mandados, depois para o oficial de justiça dar cumprimento ao mandato. Isso aí tem um percurso, gente. Nada impede que você entre em contato com o ocupante, com o advogado da outra parte e vire e fala assim, olha, deixa eu te falar, perdeu lá e tal, o imóvel vai sair. O que eu posso te ajudar aqui para você sair antes? Deixa eu entender, deixa eu te falar uma coisa. Sabia que se você desocupar rápido, eu pedi lá nos autos falando para segurar levantamento de valores, etc., até que eu esteja na posse do imóvel, no registro imóvel. Sabia que vai sobrar um dinheirinho lá para você? Vai ter um sobejo? Então, por favor, aqui, ó, se você me entregar, eu peticiono na hora, igual o Antônio falou ali, eu peticiono na hora, falando que já me entregaram as chaves, que pode levantar dinheiro, etc. Tem artimanhas que dá para fazer para acelerar, né, Antônio? Tem. Então, é tudo isso, né? Porque foi o que você falou, você deu o lance, homologou, existe um processo. O leiloeiro vai juntar suas assinaturas, vai mandar o auto de arrematação para o juiz vai assinar, ele tem 10 dias para ser contestado esse auto, depois ele vai expedir a carta de arrematação, né? Então, assim, eu espero normalmente 15 dias, né, para a pessoa também assentar a raiva, saber que o imóvel foi arrematado, e aí eu entro em contato. Se tem advogado, eu prefiro sempre primeiro com o advogado, mas é uma questão de gosto. Outras pessoas fazem direto com o devedor e dá certo. Não existe uma receita de bolo perfeita. Existem várias estratégias. E aí eu tento. E, em regra, eu falo assim, cada 10 imóveis, 9 saem com um acordo. Bom demais. Gente, conversar sempre é uma ótima opção. Advogados até tem uma frase que é: eu prefiro um mau acordo que um mau acordo que uma boa briga. Do que uma boa briga, tá, gente? Então sempre tentem partir para isso. Inclusive, quando você tem a razão, quando você está com a justiça a seu favor, você adianta os procedimentos. Antônio, antes que a gente passe para umas perguntinhas aqui que o pessoal mandou no balãozinho, queria te falar o seguinte: te perguntar, desses 10 imóveis, você já falou 3 são recentes, estão em desembaraçando, dos outros 7, você falou primeiro, como é que revendeu, por quanto revendeu, um outro está alugado, né, porque o imóvel está passando por um house flipping do prédio. Os outros, quantos deles já foram revendidos, não foram, você está ficando com eles para renda passiva, está revendendo? Conte aí em linhas gerais, mais ou menos, como é que é a sua expectativa, quanto que você traça de lucro, mais ou menos, nesses imóveis, para o pessoal que está começando a ter um norte do que eles devem almejar. Então, dos 2 que eu rematei antes já foram vendidos terreno, dos 5 que eu rematei em 2024, um está alugado, 3 foi vendido, eu tenho um terreno também, um terreno grande, que está para vender. Então, eu tenho um que foi alugado, então já está negociado, né? Porque ele saiu da minha carteira de vendas para ir para uma carteira passiva que pode futuramente voltar para venda. Mas por enquanto ele está na renda passiva. E tem um terreno à venda lá ainda, né? Esse terreno também eu paguei acho que 120 e poucos mil reais e vou vender por uns 250, vai dar um ROI aí de 60%, porque é o que eu falo, tem IPTU no percurso, tem 5% do leiloeiro, tem outras custas, não é só o valor da arrematação, né? O pessoal faz a conta. Paguei 120 na arrematação, vendi por 250. Tá, mas não tem imposto de renda para recolher do lucro imobiliário, não tem corretor de venda, não tem despesa, registro, tem tudo isso, né? O custo do seu dinheiro, que ele podia estar aplicado a quase 1% sem você fazer nada, né? Tem tudo isso, que eu ponho tudo isso na conta. Tudo. Perfeito. Um ótimo explicação que é isso, galera. Um bom deságio, que é um bom desconto para você buscar, esse que o Antônio acabou de falar, vale 240, eu arrematei por 120, 50% de desconto, né? Então, vale o dobro do que você arrematou. Só que vai ter custos. E aí, tirando todos os custos,
está saindo aí 60% de ROI, retorno sobre o investimento. Arrematações à vista, em geral, uma boa arrematação à vista é 50% a 60% de lucro. O Antônio contou para a gente também o caso do terreno na Bahia, que vai dar aí 200% de lucro. Aí, numa arrematação à vista que dá 200% de lucro, é aquelas arrematações premiadas que vão saem da curva. 50% a 60% de lucro é uma ótima arrematação em leilões à vista. E aí, leilões financiados, a gente já aí começa a passar para 100%, 150%. O jogo muda de patamar. O lucro absoluto no bolso, em geral, é o mesmo, mas o jogo muda de patamar. Antônio, vou colocar aqui 3 perguntinhas, tá? E aí, a gente depois deixa você contar aqui o que você quiser nas suas palavras finais. Mas vamos responder as perguntas que a galera mandou no balão. Qual é o percentual máximo de redução para o lance à vista, ter preferência quanto ao lance parcelado? Pergunta do Leonardo Dias. Na questão de percentual máximo de redução, o lance à vista pode ser qualquer valor acima do mínimo, que ele sempre vai prevalecer o parcelado, não é isso, Antônio? 1 centavo. Se você der um lance parcelado de 100 mil reais e eu der um lance à vista de 100, se eu der um lance igual, 100 mil reais à vista e 100 mil reais parcelado, vai valer o à vista. Ele nem precisa ser superior, basta ele ser igual. Se ele for igual, pelo que eu vejo em todas as arrematações, se ele for igual, ele já prevalece sobre o lance parcelado. Inclusive, se ele for inferior, é a regra geral. Inferior. A regra é. Então, se for, por exemplo, 200 mil reais de lance parcelado, Leonardo, e o lance mínimo for 100 mil e tiver um lance mínimo de 100 mil à vista, esse 100 mil à vista vai prevalecer do lance de 200 mil parcelado. Tem coisas que, assim, óbvio que tinha que ter uma relativização disso. Imagina quando 25%, às vezes, do parcelado for maior do que o lance à vista. Deve acontecer nos imóveis que são disputados. Deve ser mais rápido, deve acontecer. Mas essa é a letra da lei, não, Antônio? Exatamente. Então, o lance à vista sempre prevalece. E não é percentual, é valor. 1 centavo mais, queria você dar um lance. No caso, à vista. No TRT pode ser que não. No TRT, que alguns leilões, que eles aceitam o maior valor. Perfeito. E aí, maior valor é maior valor. Se o lance à vista for igual o lance parcelado, com certeza o juiz vai dar preferência ao à vista. Porque ele vai resolver o processo de uma vez só, não vai levar 30 meses. Perfeito. Então não existe o percentual, é valor mesmo. Ótimo. Então, explicado, tá, galera? Agora vamos lá, Giovana, o que foi mais desafiador para um advogado no leilão judicial, Antônio? É fácil. Um negócio que você nunca viu, você faz faculdade de 5 anos de direito, você fez agora, né? Nunca vi nada, ninguém nunca falou num leilão, nem nas matérias de execuções, nada, ninguém nunca falou em leilão. Eu, no cartório, nunca, porque eu trabalhava em notas, não trabalhava em registro, então eu nunca peguei uma carta de arrematação e nunca tinha feito nenhuma escritura da Caixa de extrajudicial, nunca tinha passado por mim, né? No interior, às vezes a Caixa leva para outro cartório, e nunca tinha feito. Então, assim, foi a novidade. Para mim, o mais desafiador foi a novidade. Que quem me passou tudo foi a Smart. Isso é muito bacana de falar, porque óbvio que o Antônio começa com um passo à frente, ali, digamos, no juridiquês. O Antônio, inclusive, já tinha conhecimento de direito imobiliário, cartorado, ótimo, tá um passo à frente, tá. Mas existem entendimentos, gente, que são específicos, tá? Então, o Antônio não atuava especificamente em leilão de imóvel. A gente vai lá e concentra o conhecimento para vocês chegarem e destrincharem, tá? E aí, óbvio que a pessoa, às vezes, que vai sair do zero, vai ter que formar uma base prévia antes para assimilar isso. E vai quem, às vezes, tem muitos advogados que entram no DZA, no do zero arrematação, tá? Para quê? Para sedimentar esse conhecimento. Não é a área dele, tem advogado trabalhista, até advogado imobiliário, que entra, opa, peraí, agora eu vou pegar o conhecimento de imobiliário. Isso é muito legal. Óbvio que ter uma base é muito bom, óbvio que ajuda. Aí depois, o que você faz? Depois que melhorar,
você chega e fala assim, agora eu vou me aperfeiçoar. A Alípio já perguntou, a Alípio já está curioso. Quantas arrematações você tinha quando entrou para os Tubarões? Que aí, galera, ó, conhecimento feito no DZA, aí para mudar de patamar, é ir para os Tubarões, é ir lá ficar pertinho do Tubarão Fernando Melo para alavancar, para ganhar escala. Antônio, o pessoal às vezes acha que precisa estar ali, pô, já arrematando demais para entrar nos Tubarões. Que eu saiba, você estava com 7, não é isso? E aí, aperfeiçoou o extrajudicial. Quando eu entrei pro Tubarões, quando eu fiz minha inscrição, eu tinha 5 arrematações. Depois eu fiz mais 2, mas eu já... As 2 que eu fiz foi assim, eu tava entrando, mas não tinha pego aula nenhuma ainda. Mas já tinha passado as informações, então eu tinha 5. Mas logo na semana seguinte eu fiz 2. Então eu fechei o ano, mas eu não posso botar essas 2 como já membro do Tubarão, porque eu tava lá. Ia começar as aulas ainda, não tinha começado e tudo. Como Tubarão, eu passei a fase de ambientação, que foi o fim do ano, e aí, começo do ano, eu falei, não, agora é a hora. Agora é a hora, vamos que vamos, e eu tô numa por mês. Falar que, né, investidor bom não tem muito dinheiro aplicado, tem dinheiro no banco, tem que ter dinheiro em imóvel. E realmente, eu vou ter que abrir, vou ter que dar uma apertadinha, mas abril, maio, vou ver se já faço 2 para compensar de abril, porque já vai entrar um dinheiro em breve nos imóveis que eu estou vendendo, porque também tem essa, dinheiro é finito, né? Infelizmente, né? Agora é pisar no acelerador, e o Antônio tá junto ali com a turma que a gente brinca do dinheiro infinito, porque o dinheiro é infinito, gente, mas a gente vai ali arranjando formas de arrumar crédito, de alavancar, de cotizar, para sempre estar mordendo novas arrematações. Antônio, sensacional a live, sensacional o que você narrou aqui pra gente na sua trajetória. Você com certeza inspirou vários que estão aqui na live, várias pessoas parabenizando pela sua trajetória, pela experiência, pela empatia, né, que você tratou, as suas ocupações que você narrou aqui. Eu queria te pedir para deixar aqui um recado final. Um recado, são 234 pessoas que estão nos assistindo agora e algumas delas já são smartanos e às vezes alguns deles, inclusive, não deram o primeiro passo, não arremataram o primeiro, e tem outros que nem smartanos são ainda. Então deixa um recado final, o que você recomenda para essas pessoas, tá? Que já viram que leilão é bom, lucrativo, mas ainda não começaram a arrematar. Eu vou fazer uma analogia, né? Você nunca andou de bicicleta na vida. Você sobe em cima de uma bicicleta, em cima de uma ladeira, aquelas ruas bem íngreme, e desce, larga a bicicleta e vem embora. Você vai se arrebentar. É certeza. Se você sabe andar de bicicleta, você vai soltar lá, vai segurando no freio e vai chegar lá embaixo inteiro. Leilões é a mesma coisa. Busque conhecimento. Você foi lá, nunca viu um leilão na vida. Açúcar, mas leiloeiro, vou dar um lance lá. Cara, a chance de dar errado é de 99,9%. Então, assim, procure conhecimento, né? Busque saber o que está fazendo e aí com certeza você vai fazer um bom negócio. E ó, vou falar por mim, tá? Eu paguei pelo curso do DZA, lógico, né? Fui aluno do DZA. Mas numa arrematação eu paguei vários cursos do DZA. Uma arrematação que eu fiz, vários. Para falar a verdade, eu paguei vários lá e paguei o do Tubarão também, mas tudo bem. Uma arrematação. Eu já estou em 10. Sensacional. Conhecimento liberta, conhecimento dá confiança. Óbvio que o negócio é bom, óbvio que o negócio é lucrativo e seguro, mas fazendo com conhecimento, não é simplesmente apertar um botão. Não é que é fácil, mas é simples. O Fernando Tubarão sempre fala isso. Não é fácil, mas é simples, desde que você tenha o conhecimento. E o Antônio Carlos mostrou como adquirir esse conhecimento aqui, junto com a Smart, junto com esse ecossistema Smart. Antônio, muito obrigado por essa live mais uma vez. Tamo junto, meu parceiro. Grande abraço. Um abraço, até mais. Tudo bom para todo mundo aí. Tchau. Tchau.